carro tudo bem, agora a roupa... Sobe o som aí. Quer dançar? Você se enquadra bem também no processo. Toca, sobe o som aí, Fabrício. Coisa facilita, assim fica tranquila pro gordinho que elas gritam. Vem no char então, que o gordinho é patrão. Sensacional, hein? O pessoal tá mandando mensagem aqui perguntando o nome da música e tal. Perfect Luxo, gordinho patrão, tá aqui, ó. Ganhei, inclusive, um CD aqui hoje. Mostra aqui, Tanguy. Mostra aqui o CD. Muito bacana. Obrigado, pessoal. Veio lá de São Francisco, no norte de Minas, né? Me parabenizar. Me presentear com o CD. Banda Perfect Luxo. Muito obrigado aqui, viu? Christian e Cris. A Rocha ostenta... Cleiton e Cris, desculpa. O Cleiton e a Cris. Você viu aí, né? Obrigado. A Rocha ostentação. A Rocha ostentação, rapaz. Perfect Luxo, hein? Obrigado pela homenagem. O pessoal fez uma homenagem às vantagens de ser gordo num período em que o Arrocha está ostentando a obesidade, né? Então, e o pessoal vai vir no Brasil, gente, não vai? É, sexta, passando essa sexta agora na outra, eles... Vocês vão ver com quem que o cara aparece. Depois vocês me falam. Não, mas ele não canta, não. Ele não vem, não? Não, ele é só o produtor. Ele é só o produtor. E a Cris é... O Cleiton é sensacional. A Cris é uma belíssima... Além de cantar muito, uma belíssima... Uma belíssima o quê? Que eu posso chamar? Bailarina, cantora. Ela faz tudo no Perfect Luxo. Obrigado, pessoal, pela homenagem. Olha, tô aqui com os meus intrépidos comentaristas. Hoje o Felipe saiu do céu e tá aqui ao meu lado, né? Pra, naturalmente, falar um monte de bobagem e brigar comigo aqui, que é o que a gente sempre faz. Agora, foi de certa forma uma certa... De certa forma uma certa, é bom, hein? Houve uma certa decepção ontem. Eu falei ontem, depois do jogo com o Júnior, com a Dimar, e eu sentia uma voz embargada pelo empate ontem, né? Foi o sentimento da torcida do Cruzeiro também, depois do empate sem gols contra o Huracan no Mineirão. A reportagem é dele, Brinca nas 11, que também é do norte de Minas. Ele é de Araçuaí, é o prefeito de Araçuaí. Alô, Diogo Ramalho, que tem a sobrancelha mais marmota do mundo. Fala, Ramalho. Depois do empate na Bolívia, otimismo era o que mais se via. Afinal, a casa nossa, a torcida muito. Vai gritar até falar que chega para botar o time pra frente. A confiança era tanta que... Vai ser fácil? Eu acho fácil. Vamos golear esse time aí. Tá fácil. Hoje é fácil. Hoje é 3-0 fácil. Vai ser 4-1 fora o baile da Arrascaeta com 2 Damião. O Cruzeiro tentou muito pelas beiradas. Não deu certo com Mike do lado direito, nem com Mena pela esquerda. Arrascaeta não funcionou pelo centro. Leandro Damião até acertou um chute na trave. Já o Huracan se limitou a defender e alguns poucos chutes de fora da área. Resultado 0-0. Não foi desta vez que saiu o primeiro gol celeste na Libertadores 2015. Libertadores não pode, né? Dentro de casa a gente tem que fazer o nosso papel. Acho que agora a gente tem que buscar 6 pontos fora de casa já. Tem que pensar assim. Não era o dia da bola entrar, no meu modo de ver. Infelizmente não foi o resultado, mas a produção, acabei de falar com os jogadores, a produção, o volume foi muito bom e a tendência é que melhore na medida que a bola for entrando, que as vitórias venham, porque aí gera muito mais confiança. Não há tempo para se lamentar, domingo tem clássico. Eu sei como é que é, pegado é brigado, então eu acho que dentro de campo são duas equipes grandes e quem errar menos sai daqui com a vitória, então eu espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair daqui com a vitória. Já o torcedor do Huracan volta para a Argentina satisfeito, com um sorriso no rosto. Calma, rapaziada, foi apenas um empate. Calma, o pessoal fazendo festa com empate, hein? Tá vendo só o que representa o Cruzeiro? Olha, em primeiro lugar, tem um maluco ali mandando mensagem falando que a gente desrespeita os clubes. Que coisa, né? Que coisa chata. Ninguém desrespeita nada. Quem desrespeita é a Dimara. Eu não. A Dimara sim. Porque a Dimara disse ontem aqui que seria um jogo fácil, que o Cruzeiro ganharia e tal. Eu falei 2-1 agarrado, falou. Mas na Band News eu falei 1-1. Depois eu mudei na Band News para 2-1. Então, mas então assim, você é fácil. Ó, se não for 1-1, 5-0, 3-1, 4-1 e 2-2. Na Loteca ele joga nos 3, né? Na Loteca ele joga nos 3. É uma teta. De certa forma. Não, e foi um jogo difícil. Você tem razão. Muito difícil. E falou que se o Cruzeiro jogasse mal, perdia. Agora, quem disse aqui ontem, se tiver a gravação, pode rodar. Seria um jogo fácil.
foi aquela senhora que está ali. Aliás, aquela senhorita. Senhora porque já é mãe de família. Mas aquela senhorita ali. Você disse que esse é um jogo fácil. Falou mesmo. Dimara, você falou que o jogo seria fácil, que o Cruzeiro golearia e que o Leandro Damião faria 3. Explique. Queria muito que tivesse acontecido isso e falado isso, mas não foi nada disso. Mas quem disse? Aliás, uma perguntinha. O jogo foi difícil? Claro que foi. Porque eu vou te dizer vocês se entendem completamente. Vocês se entendem completamente diferente. O Cruzeiro perdeu o Cruzeiro empatou com ele mesmo, não foi com o Não foi nada. Aí que é o problema. Tá. Esse é o problema. Deixa eu te falar. Foi só um canal que transmitiu, senão a gente podia falar que eles estavam vendo outro canal. Não. Antes da Copa, o senhor arrogante Júnior Brasil disse aqui, neste programa, o Brasil só perde a Copa pra ele mesmo. Que mentira, eu falei que não falou, Felipe? Falou, Felipe? A Alemanha ia ser campeã aqui. Agora, Dimara, você sabe, Dimara, eu falei ontem. É um jogo, se você trouxer um time da 8ª divisão do futebol argentino, dá jogo bom com o brasileiro. E eles vão jogar do mesmo jeito. Mas nem com a minha tese. Você não comprou a minha tese. Você desrespeitou não só ao Huracan, mas também ao seu companheiro de trabalho. Eu acho que quem se desrespeitou foi o próprio Huracan, né? Porque se ele teve a brecha e foi esse jogão todo, ele devia ter feito alguma coisa. Então eu não vi nada, nem de um lado nem de outro. Agora, falando dentro do que é a nossa realidade profissional, na verdade, eu estou decepcionado com o Cruzeiro e Atlético no início deles da Libertadores. Em que pese o fato, e acho que isso tem um volume muito grande, a mudança das duas equipes, quando você tem o Cruzeiro num grupo como ele tem, com esses adversários que não apresentam efetivamente nada de maior, porque na verdade a marcação do Huracan foi frouxa no primeiro tempo, tanto que o Cruzeiro chegou como chegou, né? Chutou 10 vezes ao gol, eu não sei onde é que estava a pontaria dele. O Cruzeiro teve muitas dificuldades na armação e as pessoas precisam entender que o Cruzeiro, a partir de agora, né, nessa nova mudança na forma de jogar do Cruzeiro, ele não é mais aquele Cruzeiro que todo mundo sabe quem está passando, quem está chegando, de onde está vindo. Você vai demorar um pouco para ter isso. Acho que a definição do Marcelo com relação à armação da equipe, e que hoje fica por conta de um jogador efetivamente, ela precisa e deve ser falada, mas vai levar um tempo para um amadurecimento do De Arrascaeta, não vai ser de uma hora para outra também. E a gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso, da responsabilidade de um jogador que estava chegando no Brasil e que tinha a idade que ele tinha, que era muita responsabilidade em cima de um jogador como ele. Agora, ninguém aqui é louco de dizer que o Cruzeiro não chegou pela direita o tempo inteiro com o Maicon, até que o Maicon cansou na volta, no primeiro tempo. A própria questão do Williams pelo meio, que deu um outro contexto de meio campo para o Cruzeiro. Ninguém é maluco de dizer que o Marquinhos não jogou bem, porque o Marquinhos jogou muito bem e armou o time depois das mudanças. Ele joga para o Marcelo Oliveira, joga para o time, não joga para o time. O primeiro tempo dele eu gostei. Eu gostei muito do primeiro tempo. Agora, que o Cruzeiro está com problema com o William na frente, está com problema. Tem que definir, ou é Marquinhos ou é o William. Eles não ocupam o mesmo espaço. Não dá, isso é uma questão que o Marcelo vai ter que resolver por ali. A questão do Mena pela lateral, ficou claro que pediram para ele ficar. Ele não foi porque pediram para ele ficar. Então, assim, taticamente, você conseguia... Mas deixa eu dizer... Felipe, ele não ia atacar com as duas. Ele defende, é regular, mas não cria nada. Eles não iam atacar com as duas. O Mena, quando ele saiu do Santos... Se você conversar com qualquer pessoa ligada ao Santos, ninguém vai dizer, nossa, deixou saudades aqui. O futebol realmente, você foi no ponto. É um futebol burocrático. Mais ou menos. Eu acho que o Pará pode render mais. Sim. E se você analisar o que o Pará jogou ano passado e o tanto que a própria torcida lamentou a saida dele lá, eu acho que ele pode ser o titular da lateral esquerda. Por quê? Pela experiência. Porque agora o Cruzeiro resolveu o problema do volante. Impressionante. O Williams, ele só pode ter dois pulmões, né? Porque corre muito, né, Júnior Brasil? Então é o seguinte, ele resolveu o problema. Naquela linguagem chata, tatiqueza, ele faz o pêndulo muito bem. E foi bem no passe, né? Faz o pêndulo muito bem. Que é uma coisa que não se esperava. Não, ele faz umas viradas de jogo e outro bate com as duas, né, Júnior? Eu sei que você também bate com as duas. Ele bate com as duas, bate bem. E não cai, bate bem, não tem como. Agora, o problema do Cruzeiro é o tal do meio-campo. Esse meio-campo é um problema. E ontem, na entrevista exclusiva do Marcelo Oliveira para o Vitorino Chamon, que é repórter da Fox, ele disse, mas eu pedi outro armador e tal. Você vê que ele ainda sente falta desse jogador que pensa o jogo, que é o 10, que não é o Arrascaeta. O Arrascaeta pode jogar ao lado desse armador.
e o Cruzeiro jogar com mais dois homens de frente. Ele quer continuar jogando com os dois, como ele fazia com o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro. Agora, hoje ele não tem. Na coletiva ele falou que o Arrascaeta seria o Goulart, né? Exatamente. Ou Então seja, falta o Everton Ribeiro. Com muitas diferenças. Eu entendo que se o Arrascaeta tiver um auxiliar, ele pode ser esse dessa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Brasil. Você acha que mudar a forma de jogar durante o jogo é um suicídio? Você sacar o Damião, por exemplo, não é porque o Damião, pode ser o Damião, pode ser o Henrique, pode ser o Riascos naquele papel, pode ser o Joel fazendo aquele papel de homem de referência dentro da área. Você sacar isso num determinado momento do jogo e fazer um time de mais movimentação, você acha que é um risco que o Marcelo não quer correr? Você acha que ele não vai fazer isso em hipótese alguma? Ele vai insistir com o Damião, sempre com uma referência, tendo a obrigação, efetivamente, de ter os laterais trabalhando em profusão? Grande abraço, Everton, para você e para os amigos. Eu entendo o seguinte, que o Damião, ele jogou muito bem, mas quando você vira e fala da leveza, de você ter mais movimentação, porque você tem jogadores que podem fazer isso. Mas o Damião, ele tem me agradado, lutou o tempo inteiro. Agora a gente tem que fazer várias considerações. A defesa foi segura, apesar de uma falha do Paulo, outra do Léo, foi. O Mena, para mim, não dá. Está mostrando que ele, no momento, não tem condição de ser o titular e ele vai ficar apenas como um cara regular, sem inventar, sem criar, sem trazer um novo para o jogo. Vai ser aquele cara ali que nota 5, 6 e não vai passar disso. E você precisa hoje no futebol, às vezes até 4, de alguém que faça o diferencial. O Williams foi sensacional, o Arrascaeta quase fez 2 gols, foi importante, mas falta alguém para dividir com ele, porque invariavelmente é ele que está pegando a bola e distribuindo, ou tentando partir, não tem alguém. E o William não consegue produzir, o Marquinhos é o cara que vai e volta, e o Damião está bem no jogo. Agora, a arbitragem prejudicou, porque o gol foi legal, um lance dificílimo, mas foi um gol legal. O Cruzeiro teve problemas no primeiro tempo, mas o Cruzeiro atacou barbaridade, perdeu gol demais. O Damião mandou uma bola na trave, o Judivan, no fim do jogo, quase faz. O Cruzeiro empatou para ele mesmo. Agora, quero colocar uma questão. O Marcelo falou 2 coisas importantíssimas. O Cruzeiro não tem um cobrador de falta. Isso faz muita falta. Cruzeiro, não existe. Não existe mais. O escanteio do Cruzeiro não está legal. Às vezes é cobrado rasteiro no primeiro pau. Isso é um equívoco muito sério. Agora, o Marcelo virou e falou uma coisa sensata. O time está em formação. As pessoas estão esquecendo, elas estão muito ansiosas e a gente tem que ter calma. Você perdeu o Everton, você perdeu o Goulart, você perdeu o Egídio, você perdeu o Marcelo Moreno, o Lucas. Só aí são 5 jogadores. O Cruzeiro é outro time. Ele está em busca de um entrosamento. É um time que está em formação, vai ter esse tipo de dificuldade mesmo. Mostrou uma evolução rápida quando venceu do Guarani, mostrou, mas nem sempre você vai conseguir, porque querendo ou não, mesmo o Huracan sendo um time limitado, é um time que sabe se fechar, sabe atuar nos contragolpes, tem experiência para danar. E aquilo que você falou dos argentinos. Marcar também é uma arte. Agora aqui, eu te pergunto, com toda honestidade, se o Cruzeiro tivesse vencido por 3, estava normal, pelo que apresentou. E poderia ter acontecido pelo o Cruzeiro talvez aí ofensivo, até claro. Aquilo que eu falei, 3-1, 4-1, tranquilo. Poderia. Ou seja, o Cruzeiro perdeu para ele mesmo. Alexandre, nós temos aí o técnico Marcelo Oliveira, ele vai falar e daqui a pouco o Felipe vai comentar sobre, principalmente as declarações do técnico Marcelo Oliveira, mas só um detalhe que eu gostaria de dizer aqui. No primeiro semestre de 2013, a impaciência do torcedor era exatamente a mesma. Quando aí o Marcelo chegou, e o Marcelo começou, aliás, em 2013 começou a montar aquele time campeão, e o Atlético voando, e aí começou a montar o time campeão, e o Atlético campeão da Libertadores, e depois, no segundo semestre, quando ele achou o ponto, o time deslanchou num campeonato de regularidade. O Cruzeiro perdeu jogadores de qualidade? Perdeu. É um processo de remontagem? Vai levar tempo, talvez até um semestre. Talvez até um semestre. Então, não avançou na Libertadores, então você tem Copa do Brasil, brasileiro pela frente. Então, eu acho que é questão de paciência. Tem uns jogadores ali que estão sendo questionados. Né? Questiona-se muito o papel do Marquinhos no time. Mas se o Marcelo, que é o atual bicampeão brasileiro, insiste com ele e ele faz bem a função, eu acho que ele tem que ser o menos visado. É achar um cara para jogar ao lado do Arrascaeta, os volantes estão resolvidos e a dupla de frente não é bem uma dupla de frente, mas só para montar esse quarteto de frente aí, eu acho que o Judivan tem que estar no time, jogando ao lado do Damião ou ao lado de um outro jogador de mais velocidade. Mas o Judivan tem que ser titular. Agora, esse processo de remontagem, ele funcionou e durou 6 meses em 2013 e os caras já querem, depois de perder quase um time, os caras já querem que o Cruzeiro chegue voando. Ah, mas a chave que vocês mesmos disseram,
que era mais fácil. Não, todo mundo disse. Isso é real, é uma realidade. É batom na cueca, irmão. É a chave mais baba do boi cansado da Libertadores. O que não quer dizer que o Cruzeiro vai somar 12 pontos. 16, 99. Não é assim. Deixa eu ouvir o técnico Marcelo Oliveira aí. Daqui a pouco eu preciso até de uma música para a entrada triunfal do Felipe Junqueira, hoje aqui nos estúdios. Falando sobre a dificuldade do Arrascaeta de adaptação, mas dizendo também que confia muito no futebol do jogador. Fala aí, Marcelo Peludinho Oliveira, fala aí. Ele brilhou em alguns momentos e teve dificuldades em outros. É um jogador um pouco introvertido, que está num país novo, um time da grandeza do Cruzeiro, né? E assusta um pouco também. Quando ele chegou, eu tive uma conversa com ele e perguntei qual a melhor posição, qual a situação que ele se sentia mais confortável, mais à vontade. E ele me disse que era pelo meio. Não tem nenhuma orientação dele ficar muito na frente, ele tem que fazer aquela função que fazia o Goulart, voltar um pouquinho ali na intermediária, sem ser lá próximo de pegar a bola de volante, mas não ficar enfiado o tempo todo e a partir dali sair junto com os meias para se aproximar do Damião e participar da jogada diária quando houver um cruzamento. Eu acho que ele tem uma adaptação ainda ao clube, tem uma dificuldade ainda de compreender tudo que a gente fala e às vezes tem que se falar em espanhol para que ele entenda. E ele está passando por um processo, eu acho que apenas a hora que ele fizer 1, 2 gols aí, ele vai se desabrochar de vez, né? Desencantar e fazer o que ele sabe, porque é um garoto apenas de 20 anos que veio para um país onde o futebol tem essa dimensão e para um clube da grandeza do Cruzeiro. Mas ele tem treinado muito bem e tem qualidade para ser um grande ídolo do clube. Muito bem, Marcelo Oliveira falando. Agora eu quero a opinião de Felipe Junqueira, por gentileza. Música. O poderoso chefão. É o chefe. Ô, Felipe, de italiano você tem um baita de um nariz, né? Só. O italiano normalmente é narigudo. Só. E o charme? Não, isso aí não precisa comentar. Talvez seja o que você tem de melhor. Obrigado. Né? Adélia que eu digo. Sobre o que o Marcelo disse sobre Arrascaeta, para alguns, Arrascueta. Nossa, e com dificuldade. O Mário Sérgio estava assistindo a gente no hotel, um beijo pro Mário Sérgio. Arrascaeta. Adora ele. Não, falou que o Willian não foi bem, uma hora lá. Eu gostaria que você comentasse, por gentileza, o jogo de ontem, mas principalmente as declarações do técnico Marcelo Peludo Oliveira. Vou até fazer um paralelo com o que o Levi disse do Cárdenas, né? Que o Cárdenas ia demorar para se adaptar, que chegou num país estranho. O Marcelo falou uma coisa do Arrascaeta. Aí você que meteu a lenha no Levi, que falou que o Levi tinha que mudar o time inteiro pro Cárdenas jogar, não falou nada do Arrascaeta. Calma, posso falar agora? Quem está com a palavra é você, agora eu falo. Agora, o jogo de ontem, eu concordo que o Cruzeiro jogou muito bem o primeiro tempo. Segundo tempo, começou a passar o tempo, com 10 minutos o Cruzeiro já estava totalmente perdido. Acho que os caras bateu aquele desespero de falar assim, nós vamos empatar em casa, nesse grupo. Bateu. Os caras pensam isso também. Né? Com esse time, é claro que os caras pensam. O Marcelo errou botar os dois centroavantes, aquilo ali acabou de matar o time completamente. Não chegava nem bola, ninguém Mas ia eu não lá. acho que o Cruzeiro ainda vai classificar. Eu não acho que vai ser difícil. O Cruzeiro ainda tem mais 2 jogos em casa. Pega o Mineiros da Venezuela aqui, vou te falar. Mas vai no desespero. Vai no desespero, mas o Sucre ganhou lá ontem, né? Ou seja, o Cruzeiro, que é muito mais time que o Sucre, tem todas as condições de ir lá ganhar e depois decidir em casa com 2 vezes. Ele ainda vai vir aqui. Vai vir, o Cruzeiro vai jogar mais 2 em casa. Acho que não tem nada, o Cruzeiro tá tranquilo. Você acha que não, mas é o que eu ia te perguntar. Essa questão de falar que está tranquilo, acho que não seria a hora também de acender a luz amarela? Porque pode ser, mas eu Você acho não que acha sim. que ela tá acesa, não? Amarela, não estou falando a vermelha. Mas eu acho o Marcelo, aliás, um abraço pro Marcelo, ele é o aniversariante do dia, né? Parabéns, Marcelo Oliveira, parabéns. Tem mais aniversariantes aí durante o programa, vamos falar. Hoje é um dia muito especial. Simone Bola. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui, preste atenção aí que o recado é para você que tem ou já teve financiamento. Ontem eu passei pelo Diamond Mall por volta de 19 horas e um dos seguranças lá me perguntou sobre esse comercial que a gente faz aqui. Né, esse alerta que é feito aqui no programa. Então eu vou repetir e você que está em casa, anote o telefone. Você que teve ou que tem financiamento de carro ou imóvel, você sabia que você pode ter pagado ou de repente estar pagando juros abusivos? Na verdade, você sabe como é que você vai saber se existem essas irregularidades? Sabe como é que você vai saber? Também é muito bom, não é? Tem irregularidades no seu contrato, então você vai ligar para esse telefone aqui, tá?
E aí, através desse telefone, desse número que está na tela, um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação. Você não pode perder tempo, ligue agora, marque o seu horário sem compromisso, porque o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos das parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, e aí vale para contrato de motocicleta, de carro, de equipamentos agrícolas, de imóvel, não interessa. Financiou, leva lá e faz uma revisão, porque você pode ter pagado juros abusivos e de repente você tem esse dinheiro de volta. Se o telefone der ocupado, insista, mas não deixe de ligar para esse número aqui, porque durante todo o dia, no decorrer da semana, ele está esperando, um consultor esperando a sua ligação para resolver o seu problema. Passe para os seus amigos aí também, fale sobre esse número e esta empresa que irá resolver o seu problema, fazer uma revisão no seu contrato para que você pare de pagar taxas indevidas. Busque sim os seus direitos e pague o preço justo. 312559 8877 2559 8877. Um rápido intervalo, 2 minutinhos só, e daqui a pouco a gente volta, ou vamos direto, hein, Alexandre? Vamos direto então? Tem nada de intervalo não, vamos direto. Aliás, não tem intervalo não, vamos direto hoje até as 2. Porque no Galo a questão é jogar com um centroavante mais fixo ou de repente tentar um time com mais velocidade, como foi contra o Guarani. Ela, a aniversariante do dia, a mais bela do trio de repórteres da Band, a mais competente do Brasil, Gisele Ramos, traz os detalhes aqui nos Donos da Bola. Veja aí. Uma das principais contratações do Atlético nem teve tempo de mostrar seu futebol. Lucas Prato se machucou na 3ª rodada do Campeonato Mineiro e desde então Levir Coupe tenta achar um centroavante. Com o Jô não deu certo. Com o André também não. O Jô e o André não dá, velho, não dá. Os caras já estão na fase ruim, estão tentando inventar. São grandes jogadores, acho que tem muita chance de adaptar em outros times, mas nesse time do Atlético não cabe, não. Ah, velho, já deu, filho. Bora nós embora. Cara, gosta de farra? Manda espurria. Depois de 3 derrotas seguidas, o treinador resolveu mudar a estratégia. Linha de frente mais leve contra o Guarani e, finalmente, a vitória. O novo esquema agradou ao torcedor. Eu acho que do jeito que tá agora, tá melhor. Do jeito que ele jogou domingo, foi melhor do que com o centroavante fixo. Acho que quando movimenta, confunde a zaga do adversário, é até melhor para jogar. Cara parado lá dentro da área não tem muita função nesse time do Atlético. O futebol hoje está muito moderno. Está muito veloz, então não tem espaço mais para jogador paradão na área. Levir também gostou do que viu, mas confessa que ainda não sabe qual o esquema ideal. Eu realmente estou um pouco indeciso ainda com relação a isso. É uma coisa que nós vamos utilizar durante o ano com certeza. Vai jogar lá um fixo, nós vamos jogar sem o fixo também. Os testes continuam e uma certeza Levir já tem. O sistema que funciona é o sistema que dá certo. Então, se você tiver 3 zagueiros, se você tiver 4 zagueiros, se o time tem funcionar, não tem problema. O nosso problema é esse agora. O time não está funcionando. Então nós vamos ter que achar uma situação para o time produzir muito mais. Acho que o Levi está coberto de razão. Ele pode atuar com os 2 esquemas, que é de um homem fixo ou variar para um time de mais velocidade, dependendo do adversário e da formatação desse time em campo. Desde que o fixo Levi. não seja nem o André, nem o Jô. Desde que o fixo não seja o Jô e o André. Agora é o seguinte, falando em Jô e André, Gisele, você é a mais bela do Brasil, não é do trio nosso aqui não. O trio foi zoeira. Mandou do WhatsApp brigando com a gente aqui. Falou, não, do trio, mas entre eu, Ramalho e o Luciano, você está falando que eu sou mais bonito. E o convite chegou? Convite o quê? Da festa dela. Não chegou para você, não? Não. Desculpa, então. É por isso, então, que está brigando. Olha, deixa eu dizer uma coisa sobre o André e o Jô. Quem me contou falou, não fala nada, mas eu vou falar. Contar as coisas pra gente, tem que falar. Meio do ano estão indo embora.
Já tem umas negociações, umas coisinhas aí em andamento, meio do ano, tchau, e sigam felizes com o novo amor também, com os novos amores. Então, o André e o Jô, o Atlético tenta, né, está tentando já negociar a próxima janela. Ele sai, ou até mesmo em algumas outras janelas que continuam abertas. Eu, sinceramente, não deveria ter olhado, mas não olhei quais são. É os mercados alternativos. Sobre a questão, né, do Emerson Conceição, o Atlético sabe do risco de dispensá-lo e de fazer qualquer outra coisa, senão deixá-lo treinando à parte até o final do contrato ou conseguir um bom negócio e também negociar. O fato é que não dá mais, né? Não dá mais. O currículo dele é muito bom, mas não dá mais. Sobre a questão do Guilherme. O Guilherme, pelas informações que a gente recebeu, ele até gostaria de ficar. Mas o agente não aceita cláusula de produtividade, quer um contrato de 4 anos e os salários, a pedida, perto de R$500 mil, né? Que isso? Entre 400 e 450 O Guilherme quer ficar, mas o agente está forçando para sair. Agora tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe. Ele jogou, segundo os levantamentos desse cidadão que me passou as informações, ele jogou 29% dos jogos apenas. É que às vezes a assessoria nos manda algumas informações, que ele foi um dos que mais atuaram, mas ele jogou 29% dos jogos desde a sua chegada. Então tem a relação custo-benefício, que tem que ser analisado. Agora, com a bola nos pés, eu acho que tem pouquíssimos jogadores no futebol brasileiro hoje que jogam a bola que o Guilherme joga. Não, e daqui a pouco nós vamos ver a torcida, o que ela acha, se deve renovar ou não com o Guilherme. E tem uma informação... Mas renovar numa situação dessa é inviável. E dentro dessa informação que o Everton traz, eu acompanhei hoje de manhã uma entrevista exclusiva do Levir Coupe com o Bob Faria, e ele dizia o seguinte: tem gente para sair ainda. O que tem me deixado assim, preocupado com o clube é que tem gente para sair ainda. Nós não temos uma equipe definida ainda, ou seja, confirma isso que Marcos o Everton está dizendo. Guilherme. E tem mais. E Douglas Santos pode ser. E o Michael Soel para o Botafogo. Essa é a notícia que beleza, hein? Volta nenhuma não, viu? Aí é ótimo. Mas aí, Felipe... Não, o Michael Soel para o Botafogo tem que entregar lá embalado. Mas você imagina como é que fica a cabeça de um treinador que estava se utilizando do jogador como titular até o penúltimo jogo. Que não consegue montar um time. É isso que ele estava falando. Mas o consórcio do Levi é isso aí. Não passou desapercebido uma certa insatisfação, estou sendo muito sincero, do que eu senti dele, uma certa insatisfação e ele ainda foi muito claro, deixei o grupo montado, praticamente montado, tanto que o Atlético por várias vezes disse que o grande reforço que ele tinha trazido era o Lucas Prato e o fato de não ter mexido no grupo. Estou mentindo? Ele falou o tempo inteiro isso. De repente, a coisa não foi nada disso. As contusões começaram a acontecer, os caras foram embora, ainda tem gente que não quer ficar, tem gente que quer ir embora. Mas então, aqui tem jogador que você tem que liberar mesmo. Olha, o Guilherme está querendo colocar a faca no pescoço do Atlético de uma forma que é inviável. Tem que ser um contrato de produtividade. O agente dele já colocou uma vez. Não, tá errado. Aí o Atlético tem que buscar um outro jogador, uma outra alternativa. Por quê? Se não é contrato de produtividade, em torno de R$500 mil, é inviável. E contrato de 4 anos, aí você tem que ficar com um problema, não é por 1, 2 anos, não. 4 anos é complicadíssimo. O que você lembra do Guilherme? Em 4 anos já, Atlético, o que você lembra do Guilherme? O gol da Independência e... Eu lembro de 3 jogos. O gol lá contra o Nils, a baita partida contra o Corinthians que ele fez na Copa do Brasil. Sim. E o jogo na final do Mineiro, não sei se você lembra, em 2002, que ele arrebentou contra o América e saiu machucado. Agora, no caso do Michael Soel, por exemplo, que foi um valor alto, um contrato longo, se você encontra uma alternativa de repassar isso e de repente já avaliou, viu que você não vai conseguir extrair algo mais, é buscar outro jogador e repassa o problema. E lá no Botafogo, o que vai acontecer? Lá ele era a estrela. É por isso. O time jogava em função dele. Lá, pode ser que dê certo. Eu tenho que agilizar o processo aqui, mas eu gostaria rapidamente sobre essa questão que foi discutida no VT da Gisele ali, de jogar com homem fixo ou de velocidade. O que você pensa disso, Felipe? Não, se for o Lucas Prato, esse cara lá na frente, o Lucas Prato é titular. Sem ele, eu colocaria o Carlos mais avançado e fazia um time mais veloz. E aí, Brasil? Mas mesmo com o Prato, que é um jogador que é titular no Atlético, ele nem precisa ficar tão enfiado lá pela mobilidade daquilo que o Atlético apresentou no último jogo, no segundo tempo. Os caras chegando o tempo inteiro, então pode ser a alternativa do esquema. Dilmar, ele não era centroavante fixo lá no Vélez e quando ele chegou aqui, o Levi falou que ele teria dificuldades pela forma que o time precisava que ele jogasse.
E como é que você avalia isso? Volta para jogar como jogava no Vélez e arma um outro esquema para ele não ser esse homem de referência? Eu acho que na cabeça do Levir é como o Levir vinha treinando o time quando ele se machucou e era com o Carlos e com o Lucas Prato. O treinamento do Levir era esse. Ele não pôde fazer porque um machucou, o outro machucou no outro dia. Ele fez a opção antes pelo Maxwell errada, mas fez. Mas era com o Carlos e era com o Lucas Prato. Esse é o time. O Carlos vai titular com o Lucas Prato ou sem o Lucas Prato. Concordo. Esse é o time. Olha aqui, deixa eu dar um outro recado para você aqui agora. Preste bem atenção porque o assunto é sério, porque a gente vai falar de saúde agora. Você sofre com dores nas costas, dores no corpo, acorda cansado, tem problemas, inclusive tá devagar, né, Alexandre? E aí, de varizes, dormências, ou tem hérnia de disco. Então a solução está aqui. É o Colchão Oriental. Pode chegar, não tem frescura. Põe aqui em cima, depois você entra e tira, não tem problema não. Vem cá, o povo quer te ver. Esse aqui é o colchão. Pode chegar pra cá. Chega pra cá, vem cá, não tem frescura não, velho. Entra aqui, joga o colchão, participa do merchan. Você tem um na sua casa, você tá gostando? Muito bom. Então pronto, é isso que interessa. Então é o seguinte, o Colchão Oriental J2000, tá? Você vai pegar seu telefone agora e não vai perder mais tempo. Você vai ligar direto na fábrica no 0800 038 2000. Você vai adquirir o melhor colchão terapêutico do Brasil. Ele possui várias terapias que beneficiam o seu organismo e melhoram a sua qualidade de vida. Além disso, ele possui 23 anos de mercado, tem até 15 anos de garantia e mais de 2 milhões de usuários extremamente satisfeitos. E temos um depoimento aqui que você vai assistir agora e depois na volta eu vou dar um testemunho aqui, veja aí. Meu nome é Felipe, eu sentia muitas dores nas costas, minhas pernas inchavam, eu tinha muita má circulação, mas assim que eu passei a usar o Colchão Oriental, essas dores pararam 100%. Nós indicamos para todas as famílias. Eu tinha dificuldades e depois que eu passei a dormir no Colchão Oriental J2000, o sono realmente foi muito melhor. Se tornou um sono muito mais completo. Às vezes você dormia 8 horas, acordava cansado. Hoje com 6 aqui, eu estou bombando. Então adquira agora o Colchão Oriental J2000. Ligue 0800 038 2000, 0800 038 2000. Adquirindo o Colchão Oriental J2000, você vai ganhar na hora uma cama box e um lindo edredom. Então ligue agora, 0800 038 2000, Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem, como eu, vive melhor, vive mais feliz. 0800 038 2000, um rápido intervalo e a gente volta em 2 minutos. Até já.